No vídeo de hoje eu vou te trazer 10 opções de monstros muito legais para você utilizar numa aventura de Halloween. Vem comigo! Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e no vídeo de hoje eu vou te trazer uma lista com 10 monstros muito bacanas de D&D para você poder utilizar numa aventura temática de Dia das Bruxas. Então já deixa o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Marque o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Na descrição do vídeo eu estou deixando o nosso link da Amazon com diversas ofertas de RPG. Comprando qualquer coisa por esse link, você ajuda muito o nosso canal. Você não paga nada mais por isso e ajuda a manter o nosso canal ativo. Valeu demais pela sua força. Muitos grupos de RPG gostam de fazer aventuras temáticas de Halloween e aproveitando que hoje é Halloween, 31 de outubro, e a gente está perto do final de semana, por que você não aproveita para mestrar uma aventura de Halloween também? Então eu resolvi trazer alguns monstros que têm a ver com esse tema. Todos os monstros que eu estou trazendo nessa lista, eles estão no livro dos monstros da 5ª edição do D&D, na edição original, não nessa de 2024, mas é muito provável que se você joga outro sistema ou outra edição de D&D, também tem monstros muito parecidos com esses, se não os mesmos. Então vamos embora comigo para a lista. O primeiro monstro da nossa lista é o Abocanhador Matraqueante. Essa criatura, ela é uma massa de carne com várias bocas e vários olhos, uma imagem já por si só muito perturbadora. E ela não tem uma forma definida, ela é meio líquida, digamos assim, meio gosmenta. E esses olhos, boca e esse fluido, na verdade, são restos das vítimas dessa criatura. Então cada vez que ela encontra um novo inimigo e derrota ele, um novo par de olhos e uma nova boca é adicionada à criatura, digamos dessa maneira. E ela é tão grotesca que até a forma de movimentação dela é meio perturbadora. Que ela se movimenta meio que mordendo o chão, digamos assim. Ela crava os seus dentes no chão e vai arrastando o corpo como se fosse um pé, como se a boca fosse um pé. E dessa maneira ela vai se arrastando pelos corredores das dungeons, enquanto emite gritos e grunhidos estranhos. E a criatura não só tem uma aparência grotesca, como esse som dela, esses gritos sinistros que ela fica dando durante a sua vida, isso, se for bem utilizado pelo mestre, vai dar uma sensação de arrepio nos jogadores. Uma ideia que me surge para essa criatura, de uma maneira de você poder utilizar ela, é colocar nessas bocas e nesses olhos alguma coisa, algum tipo de característica que pertence a um NPC que supostamente foi desaparecido. Às vezes um olho que era uma cor muito específica, por exemplo, era um olho roxo, né, que o NPC tinha esse olho roxo, ou quem sabe um dente azulado, né, com formato diferente, algo desse tipo, que os jogadores ao bater o olho naquela criatura vai pensar, putz, essa criatura devorou aquele NPC. Ele tem uma pegada meio de horror cósmico, assim, meio aquele estilo Enigma de Outro Mundo, sabe? Com certeza uma criatura de forma muito estranha. E o nosso segundo monstro é algo muito tradicional para essa temática Halloween, que é o espantalho. Eles são, na verdade, criados como bonecos inanimados, feitos de palha e saco de pano, para proteger, digamos assim, proteger as lavouras e plantações contra principalmente aves, mas que pode ganhar um tipo de vida sinistra quando ele é vinculado ao espírito de uma criatura maligna que foi assassinada, bem algo no estilo Chuck, o brinquedo assassino. Você pode utilizar o espantalho de maneiras diversas. Ele é uma criatura que cabe em muito tipo de cenário, ele é bem flexível. Mais uma ambientação que eu acho muito interessante para você utilizar, uma sugestão minha, é a ambientação no estilo do filme Cavaleiro Sem Cabeça, que é um filme mais antigo, que é com o Johnny Depp e a Christina Ricci, é um filme bem legal, e a temática dele lembra muito esse estilo de Halloween mais antigo, sabe? Pode ser interessante. Apesar dele não focar em espantalhos, mas ele foca muito na questão da abóbora. E muitas das imagens de espantalho que a gente está acostumado a ver é justamente com a abóbora na cabeça. Então pode ser uma fonte de inspiração bacana. O terceiro monstro da nossa lista é a Banshee, que é um tipo de espírito murmurante que grita e chora constantemente. A Banshee, ela é um espírito branco que flutua e lembra vagamente a imagem de uma elfa, mas meio distorcida. Porque na verdade essa é a origem da Banshee. A Banshee no passado, ela foi uma elfa muito bela, mas que era invejosa e tinha a beleza como algo primordial e queria controlar os outros através disso. E por essa criatura no passado ter até um pouco de inveja, mesmo sendo uma pessoa bela, um ser belo, tinha inveja dos outros e acabou sendo amaldiçoada por isso, se transformando nesse espírito murmurante. É a criatura ideal para você aterrorizar os seus jogadores
à distância, em algum ambiente que eles não estão vendo o perigo, não estão vendo a fonte do som, mas que estão todo o tempo ouvindo aquele lamúrio, aquele choro, aqueles gritos. Até você deve, inclusive, utilizar mais a audição dos personagens, não focar tanto na parte de visão. E isso vai dar uma sensação de inquietação no grupo. E você pode assombrar com essa criatura diversos tipos de locais: florestas, dungeons, cidades antigas, vai da sua imaginação. O quarto item da nossa lista é praticamente um clássico, principalmente quando se fala em Halloween, que é a Bruxa Verde. Então, no melhor estilo, aquelas bruxas de contos de fadas, essas bruxas verdes, elas vivem em cabanas ou cavernas, em locais úmidos, provavelmente florestas escuras ou até mesmo pântanos, locais desse estilo. E elas são exímias enganadoras. Tudo que essa bruxa puder fazer para te manipular e até mesmo te atrair, ela vai fazer. Seja imitar pessoas desesperadas, chorando, pedindo ajuda, ou tentar te afugentar para um determinado lugar com o som de alguma fera da floresta, e por aí vai. E olha que interessante, uma ideia que você pode utilizar. Essas bruxas, as bruxas verdes, elas podem formar algum tipo de coven, algum tipo de grupo de outras bruxas. E você pode pegar esse grupo, criar um objetivo para ele e fazer ele ser, às vezes, um grande vilão, né? A sociedade dessas bruxas ser o vilão em si. E o que elas geralmente querem fazer, o que essas bruxas desejam mais que tudo, é simplesmente trazer a tristeza. Se elas conseguirem tirar a esperança de alguém, deixar a pessoa com tristeza, esse é o objetivo delas. Em quinto lugar, nós temos um ícone do horror em geral. Na verdade, a gente vai entrar numa área agora que eu vou trazer alguns personagens, algumas criaturas aqui, que são meio vibe de cinema de terror clássico. E nada melhor que abrir essa parte da lista com o vampiro. O vampiro é uma criatura de fome infinita e ele está preso ao local de origem dele, à terra dele. Além disso, ele não pode sair durante o dia. E você pode utilizar ele de várias formas. Você pode, por exemplo, fazer um lorde tirânico, que é o caso do Conde Strahd, da Maldição de Strahd, um caçador implacável, sempre em busca da sua próxima vítima, ou, quem sabe, um membro da alta sociedade que está disposto a fazer de tudo para curtir todos os prazeres que o mundo tem a lhe oferecer. E o bacana é que não falta fonte de inspiração para você. São diversos filmes, quadrinhos, livros com essa temática. Eu, inclusive, já fiz uma aventura baseada no livro Drácula de Bram Stoker. Ficou bem bacana. Então você tem muita opção. Mas se caso você quiser algo pronto para você pegar e já mestrar, eu tô deixando na descrição o link da campanha A Maldição de Strahd, que eu acabei de comentar. Ela é uma aventura propriamente dita de terror, e o vilão principal é um vampiro. Então ela se encaixa muito bem na nossa temática do vídeo. E o mais legal, ela é considerada a melhor aventura de D&D já publicada. Então se você tiver interesse, o link está na descrição. A nossa sexta criatura, ainda nesse clima de filme de terror, eu trago outro dos grandes pilares do cinema de terror, que é o lobisomem. Essa criatura, que é parte do grupo dos licantropos, são pessoas que foram amaldiçoadas e agora se transformam numa criatura bestial. E geralmente nos períodos de lua cheia, essa criatura ela acaba ficando ainda mais poderosa. Então isso já é algo que você pode, inclusive, explorar na sua aventura. E os lobisomens no D&D, eles possuem três formas. A primeira seria a forma humana, digamos assim, que nada mais é do que um ser humano com sentidos aguçados. A segunda forma, que é a forma animalesca dele, ou seja, um lobo mesmo, às vezes quase um lobo tradicional, digamos assim, só é um pouco maior. Mas a terceira forma, que na verdade é a forma intermediária entre essas duas, é a mais interessante de todas, que é a forma híbrida. Um ser humanoide muito forte, com um corpo peludo e uma cabeça de lobo, que é na verdade a imagem principal que se tem de um lobisomem. Se você quer uma indicação de inspiração muito bacana, é o filme O Lobisomem de 2010. Esse filme é muito legal, vale a pena dar uma conferida. Em sétimo lugar, para fechar esses ícones do cinema, eu trago o Golem de Carne, que na verdade nada mais é do que o monstro de Frankenstein. Então, esse Golem de Carne, ele nada mais é do que um corpo humano muito grande, montado com restos de cadáveres, alguns mecanismos elétricos, digamos assim, ciência, magia e alquimia. Tudo isso misturado em um único indivíduo. E ele geralmente é ativado através de eletricidade. Aqui, uma ideia que eu te dou é, você pode fazer um mago, e esse mago, apesar de bondoso, ele era sedento por conhecimento.
Então, na ânsia de querer sempre estudar, sempre descobrir algo novo, ele acabou criando essa criatura. E ele colocou essa criatura como seu assistente, tentou ensinar tudo do mundo para ele, mas num determinado momento a criatura começa a se questionar e mata o seu criador, que obviamente não esperava por isso e acabou sendo pego distraído. Depois disso, essa criatura pode vagar pelo mundo até que para numa determinada cidade, que é onde o grupo está. Isso é só uma ideia, você pode utilizar de várias outras formas. O oitavo item da nossa lista é uma criatura muito legal, que é o Doppelganger, ou duplo. Esse humanoide sem rosto pode se transformar em qualquer pessoa, e isso é muito louco. E você consegue construir uma aventura com aquele arzinho de paranoia, com aquela sensação de desconfiança o tempo todo. Você não sabe em quem você pode depositar sua confiança, quem que você pode conversar, quem que você pode acreditar. E olha que interessante, você pode colocar que esse Doppelganger está inserido numa determinada cidade, ou quem sabe num castelo, ou algo do tipo, e ele vem cometendo uma série de ataques. E o grupo precisa então investigar quem é esse atacante. Mas no primeiro momento o grupo não sabe que é um Doppelganger. E é aí que está a jogada legal, porque o Doppelganger pode inclusive mimetizar outras pessoas para incriminar elas. Tem um inimigo que apareceu na última temporada de The Boys agora, eu não vou saber dizer qual episódio, mas esse inimigo é muito legal e ele é um metamorfo, então o grupo passa por essa mesma situação de não saber em quem confiar. O nono inimigo é a Aparição. Essa criatura ela é um vulto negro composto pelo mal concentrado e energia negativa de uma criatura que acabou passando por um pacto sinistro e que depois da sua morte ela acaba se transformando nesse vulto negro. E por onde ela passa, ela deixa a sensação de terror. Os animais fogem dela, as plantas murcham, secam, tem sempre aquele ar gélido e frio por onde ele passa e ele inclusive apaga algumas chamas, como velas ou coisas do tipo. E tudo o que essa criatura quer é espalhar o terror, só isso. E é legal porque ele pode controlar outros mortos-vivos. Então ele pode estar organizando um tipo de exército para algum assunto não resolvido, de algum resquício de lembrança que ele tem da vida passada dele. E é uma criatura muito legal para você botar numa dungeon tipo cemitério. Inclusive é um ótimo boss. E por último, para quem quer uma criatura para um estilo de terror mais na vibe de perseguição, eu trago a Pantera Deslocadora. Essa criatura, ela lembra muito o animal pantera em si, só que ela tem um par a mais de pernas, além de 2 tentáculos que saem das costas. E ela é bem maior que uma pantera tradicional. E o legal dessa criatura é que ela é uma exímia caçadora, só que tem um detalhe muito interessante. Ela não caça só para matar a fome. Na verdade, ela caça por esporte, ela caça por prazer, ela gosta disso. E ela tem o poder de criar ilusões de ótica para enganar os adversários. Então, é uma criatura sorrateira, silenciosa, mortal, quase invisível, é quase o alienígena predador. Você pode fazer com que o grupo caia no território dessa criatura e comece a ser caçado por ela. E eles precisam sobreviver naquele local a todo custo. Então é um misto de perseguição com terror slasher, terror com animais perigosos, um inimigo muito legal para se colocar numa floresta escura. Quando você for mestrar uma aventura de terror, principalmente agora na época do Halloween, lembra de explorar os vários sentidos dos personagens, não só a visão. Isso cria um pouco mais de tensão no jogo. Vale a pena também dar uma pesquisada em músicas de ambientação mais soturna, mais dark fantasy. Isso vai criar mais tensão no jogo. Então manda bala, aproveita o feriado agora, do sábado, e faz uma aventura de Halloween. Mesmo que a data seja hoje, quinta-feira. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários quais dessas criaturas você achou mais interessante de usar. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até mais!